詩編23編を開きましょう。Enquanto os irmãos abrem. É um salmo conhecido de todos. よく知られている詩編ですが、Vamos orar ao Senhor. 祈りしたいと思います。Senhor, mais uma vez nos colocamos na tua presença, adorando o teu nome, pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas, nesse lugar, Pai. Nós queremos te adorar por cada testemunho, por cada louvor, por cada vida que subiu à tua casa, e até mesmo por aqueles que não puderam estar aqui, que têm nos acompanhado pela internet. Que a tua graça e o teu amor possam alcançá-los debaixo do sangue de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui conhece o Salmo 23 de cor? Quem já decorou o Salmo 23? 詩編の23編暗記して、もうできますか？もう暗記しましたか？まだ。Quando eu era criança, esse foi o primeiro salmo que a minha mãe incentivou a decorar. この詩編が一番子供の時お母さん母が暗記しなさいって勧めた詩編です。E até hoje, quando eu estou passando por qualquer situação, esse é o primeiro salmo que eu gosto de declarar, não como amuleto, mas como vida de Deus, para mim poder seguir em frente. 自分が試練の時一番思い出す詩編はこの、御言葉はこの詩編23編ですね。でこの詩編を通して、宣言しますですね。ただ見守りのようなものじゃなくて本当に神様の御言葉として、信じています。Então vamos ler em voz bem alta, bem forte. Vamos ler juntos em português e Nihongo. じゃあもう読みましょう。日本語とポルトガル語一緒に、声を上げて読みましょう。Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Amém. Vou começar pelo final. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os irmãos podem se assentar. 最後のところから始めます。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私、いつまでも主の家に住まいます。Quando o Mário falou aqui sobre o período que ele ficou em casa, eu fiquei meditando também como é difícil não poder subir à casa do Senhor e congregar com os irmãos. さっきマリさんが明かした時に休まなければならない時があって教会に、行けない時も、あったと思いますが、本当に教会に行かない日がどれだけ苦しいです。Quando o salmista fala habitar na casa do Senhor por longos dias, でダビデが主の家に、
つまでも、住まいますっていうときに、Ele também fala de nós mesmos, que somos templo do Espírito Santo, aonde Deus habita em nós. 私たちのことも表しているですね。私たちが聖霊の宮って呼ばれているですね。で、私たちが神様、御霊、聖霊の宮って呼ばれているですね。Mas subir à casa do Senhor é maravilhoso. で、もう一つ、教会に行くことは素晴らしいことです。Vou perguntar de novo. Quem conhece a história de Davi? Toda a história. ダビデの歴史をご存知な方いますか？すべてダビデの歩みご存知ですか？ Conhece a história de Davi toda? Não? Eu vou resumir bem rapidinho. 短くまとめますが、Davi era filho de Jessé, pastor de ovelhas. Era o filho caçula da família. ダビデはお父さんの名前、ダビデのセボ多分ね、お父さんがその方ですね。Houve um momento da história de Israel em que Deus queria levantar um rei que fosse segundo o seu coração, que fizesse toda a sua vontade. で、ある時が神様が、一人の、王を、探して、王になる人を探して、その人がすべて神様の御心を行うために、探しました。Havia um rei chamado Saul, mas ele foi escolhido pelo povo, apesar de ter sido ungido por Deus, ele escolheu fazer a vontade do povo e não a de Deus. E isso trouxe tristeza ao coração de Deus. で、その前にサウルっていう王様がいて、そのサウルっていう王様が神様が油注いだけど、でも民が彼を選んだですね。で、神様選んだけど、神様が油注いだけど、しかし彼が民の、言う分が民の心に従ってたですね。神様の御心ではなくて、民の心を従いました。E quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele chamou todos os filhos, os mais velhos, os mais bonitos, os mais preparados, e até esqueceu que Davi era filho dele e não o chamou. で、サムエルが預言者ですね。ダビの家に着いた時に、お父さんですね、すべてみんなの子供が集まって、年上から一番丈夫、力があるみんな集まったけど、ダビのことを忘れてしまったですね。Mas o Senhor não esqueceu de Davi e mandou-o chamá-lo. E só iam se assentar à mesa quando Davi chegasse. しかし、神様がダビデのことを忘れてなかったですね。ダビが来なかったら誰も座らない、テーブルの周りに座らないっておっしゃったですね。E quando Davi chegou, ele foi ungido rei pelos historiadores, pela Bíblia, e naquela época ele ainda era um jovem entre 14 e, digamos, um adolescente, foi ungido rei diante dos irmãos e de toda a família. で、ダビデ来た時に
そこで、サムエルが、ダビデ王に油注いで、王と、油を注ぎました。で、まだ多分その時ダビデ青年だったですね。E o Senhor falou ao profeta: Você olha a aparência, mas eu olho o coração. で、神様がその預言者に言ったですね。あなたが見た目を見るけど、私は心を見ます。Davi cresceu, o Senhor o preparou para que ele se tornasse rei. Ele enfrentou gigantes, ele enfrentou o urso, o leão. E como pastor, de ovelhas, ele entendeu que a dependência dele sempre era no Senhor. で、ダビデ成長して、戦って熊と戦ったり、ゴリアと戦ったりでいつも、主を揃えました。E quando Davi se tornou rei, ele passou por muitas perseguições também. Mas eu tenho certeza, quando eu chegar na eternidade, eu vou bater um papo com ele. Eu tenho certeza que Davi sempre lembrava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. で、ダビデ羊の、飼い主だったですね。で、いつもダビデそのことを、思って主が私の、牧者でありといつまでも多分それが信じてたですね。Vou deixar mais uma pergunta para cada um ir meditando no decorrer da mensagem. Quem é o seu pastor? で、皆さんに尋ねたいですが、メッセージの間に自分を考えてください。あなたの牧者は誰ですか？ Vamos falar um pouco sobre a característica de uma ovelha, como nós vamos nos colocar nesse momento como ovelhas diante do Senhor. で、一つ皆さんと話したいのは、羊の特徴。A ovelha é conhecida por ser frágil, indefesa, e ela precisa de uma direção para poder alcançar o alimento, o aprisco, o local que ela precisa estar segura. で、その羊の特徴はすごく、弱いですね。で、また、vai falando de novo. Ela é frágil. Frágil, ela precisa de uma direção para alcançar o alimento, o aprisco. また羊ですね、導なければ自分の餌を食べれないしなかなか食べれないしずっとその飼い主を導かなければならないですね。でいつも守らないといけないものです。Quando ela aprende a ouvir a voz do pastor e o comando, ela obedece sem medo de errar o caminho. で、その羊がその飼い主の声を、覚えるときにいつまでも従うですね。で、間違いないように従います。Vou usar o Mário como exemplo novamente, de que ele falando como o Senhor tem trabalhado na vida dele, não só na parte física, quando ele ficou enfermo, mas como ovelha, ele foi aprendendo a ouvir mais e mais a voz do Senhor. E assim como Davi, eu tenho certeza que a voz do Senhor está se tornando cada vez mais natural aos ouvidos espiritual dele. で、もう一度マリさん例として挙げられますが、その証の中で話したですね
まあ、体の、肉体だけの神様の癒しじゃなくて、もっと神様と深く交わる、時だったですね。休み、実行した後に、休みなければならなかった時、もっともっと主の御声を、霊的な、御声を、もう習ったですね。で、だんだん主の御声を従うことにもっと、成長できたと思います。E nós também, assim como o irmão Mário, Davi, nós, quanto mais nós nos aproximamos do pastor, melhor nós ouvimos a voz dele e obedecemos. そのようにダビデも学びました。また私たちも、みんな、もっとその僕、飼い主牧師に牧者の近くに、行くとだんだんその牧者の声を、学んでもっとそのイエス様の御声を、知ることができるですね。Eu já tive a oportunidade de ver um pastor guiando as ovelhas numa montanha e é lindo de ver. Ele chama, elas vão. Você fica olhando, tipo, vai cair, porque o caminho é estreito, mas elas vão descendo, o pastor vai guiando e elas vão obedecendo. É emocionante de ver quando nós nos colocamos diante de Deus e nós olhamos as situações como o pastor orou esse ano, 2025. Não foi fácil, todo mundo teve as suas lutas, as suas guerras, mas nós tínhamos um comando. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não olhamos nem para a altura, nem para o abismo, nem para a dificuldade. Nós ouvimos e seguimos a voz que nos guia, que é a do Senhor. 私が一つの経験があったことあるですね。野原で飼い主を羊を導く経験がありました。で、すごくその飼い主が呼んでみんな全員ってその羊が従うですね。ですごく狭いその野原の、山のところを通ったりで、その狭い道を通ったり、なんかもう落ちるかなって心配見るときに落ちそうなって感じるけど、しかし羊がみんな従ってその牧者のその飼い主のところの城に行くですね。すごく素晴らしい経験ですね。で、今日も牧師祈りしたときに話したときに皆さんこの1年間の中でそれぞれ簡単な道を通ったではなくて、戦いもあっていろんな出来事の中で通ったけど、しかし神様を信じるとその御声を聞いていくですね。で、それに乗り越えるですね。その戦いの中にとっても、乗り越えてくることはできるですね。だからそれが1年間だったと思います。Davi sabia que o Senhor, como pastor dele, já rei, ele ia guiá-lo, ele ia protegê-lo e ele ia dar a ele o melhor. で、ダビデ王が主が牧者であり、それが信じて主がすべて良いところに導いてくださることを信じて、また道を教えてくださることをダビデ王がそれを信じてたですね。
Davi tinha certeza que se ele passasse pelo vale da sombra da morte, assim como ele viu as ovelhinhas dele passar, e ele sabe, o que é lindo de Davi é que ele sabia que foi pelo Espírito Santo que ele enfrentou um urso, um leão para salvar a vida da ovelha. Ele sabia que o Senhor também cuidaria dele como ovelha do Senhor. で、ダビデオがその、羊の、飼い主として経験がいっぱいあったですね。で、その羊が彼に従って、で、彼も主の羊として、主が彼を導くことを信じてたですね。死の影にとっても神様が導いてくださることを信じてたですね。Eu tive uma experiência na chácara de uma amiga com uma ovelhinha que estava perdida, sozinha, enquanto o rebanho seguia o pastor. で、あるもう一つの経験ですね。友達の、牧場に、羊の村を、の村から一匹が失ってたですね。E eu perguntei para ela, por que ela está sozinha, tão pequenininha, e ela está chorando? Você consegue identificar quando uma ovelha está chorando? で、その羊が一匹別で置いてあったですね。で、泣き声してたですね。で、なぜ今泣いてるかなって聞いたですね。Então ela ficava sozinha. Aí, quando o pastor acomodava as outras ovelhas, ele vinha, pegava ela e levava para o aprisco, no caso lá, o celeiro deles. で、その時、その飼い主が来て、他の、羊を自分の、その、なんていう、まあ、小屋みたいに連れていて、その後失ってた羊一匹泣いてた一匹を持って連れていたね、他の羊のところに。Eu perguntei se eu podia pegar, e para o meu filho acho que ele tinha uns 6 anos, e eu fui lá e peguei a ovelhinha, ela estava com a pata machucada, e como ela viu que não era o pastor, ela começou a tremer, ela tremia muito, até que eu aconcheguei ela como um bebê mesmo, e ela de repente se sentiu confortável no meu colo. で、その飼い主さん取った時に抱いていいですかって聞いたら大丈夫って言って、でも取った時にすごくその羊が怖がってたですね。でももっと抱いてその体に押してだんだん落ち着いたですね。Eu trouxe essa lembrança porque essa semana eu estava conferindo algumas fotos e essa foto veio para mim. E eu tinha preparado uma outra mensagem para trazer. E eu busquei na palavra, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor falou, não. Eu falei, e agora? O que eu vou trazer? E quando eu vi essa foto, o Espírito Santo falou para mim, eu sou o teu pastor. E naquele momento, eu me senti a ovelha no colo do Senhor. で、今週ですね、メッセージの準備してた時に別のメッセージ用意してたですね。でもその準備してる時に写真整理してた時にその経験した失った羊の写真をあったですね。それ見て、で、なんか神様がそのことに話に導かれていることを感じたですね。で、祈りして、本当に神様、
その話ですかって聞いたときに、神様がその方に導いてくださったですね。で、その時私も主の、胸の中にいるような、主の羊として感じたですね。私が主の羊であることをすごく安心して、心、落ち着いたですね。E eu lembrei do que aconteceu com aquela ovelha. E eu comecei a chorar porque naquela ovelhinha ela era rejeitada pela própria mãe. Porque o que acontece? Quando a ovelha separa da mãe, outras ovelhas encostam nela e muda o cheiro. Então, olha a fragilidade de uma ovelha. A própria mãe não reconhecia o seu bebê. E os outros mais velhos também desconsideram ela e começam a machucá-la. Por isso ela estava machucadinha. Ela realmente era muito pequenininha. E o Senhor começou a falar comigo. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Machucado, rejeitado. E o Senhor vem lá e nos acolhe. です。その経験ですね。まだ小さい羊ですね。子羊だった、子羊が失うって道外れた時に他の羊がなんか近づいたりしたりでその匂いがつくね。他の羊もっと大きい羊でその子羊がお母さんのところ行くとそのお母さんがもうわからないね。自分の子としてもう匂いが違うからでその子羊をなんて追い出されるです。あまり受け入れないですね。で他の羊のみんなその羊に対していじめられるですね。もうですからその子羊が怪我してたから他の大きい羊が子羊を怪我させたですね。でそのように私も自分も本当にいろんな経験の中で傷ついた時で飼い主がその子羊を守るですね。受け入れる。でだんだん元のその村のところに、戻すけどで私がそのように自分もそのように神様イエス様がしてくださったことを、思い出したですね。Quantas vezes em 2025 nós nos sentimos assim, machucados, rejeitados, indefesos? E por isso que eu perguntei quem que decorou, porque nesse momento é muito importante nós declararmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. ですからさっきもこの2025年の中で私たちも、一人ぼっちと感じたときにまた、みんなから受け入れてない感じたこともあるかもしれない、心に、傷してしまったまたいろんなその、心の、痛みを感じて、たことあったんじゃないかな。ですからさっき最初に誰か暗記しましたかってその詩編の23編聞いたですね。でその時ね神様しか私たち頼ることはできないですね。で神様の御言葉を通して私たちを慰めたり、癒してくださることしかできないですね。
Por isso eu pergunto, quem é o seu pastor? ですからもう一度尋ねます。あなたの牧者は誰ですか？ Davi não confiava nas riquezas, nem nele mesmo. Ele sempre confiou no Senhor. ダビデ王が自分の持ち物に頼りじゃなくて、自分にも頼るじゃなくて、いつまでも主に頼りました。Eu estou fazendo devocional para encerrar o ano dos Salmos. E eu estava lendo o Salmo 62, quando Davi fala que ele recebeu do próprio Senhor um conselho, no versículo 10. E o Senhor fala para ele assim: não confies na opressão, nem vos ensorbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. 私、この年末に詩篇に黙想しています。で、詩篇の62編の、10節のところ、ダビデ王がこういうふうに言っています。汗に頼るな。略奪に、虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。って書いてあるですね。Às vezes, a gente escuta muito as pessoas falar: quando eu tiver dinheiro, tudo vai resolver. Quando eu tiver não sei o quê, tudo vai resolver. E Davi já sabia que esse não era a solução. E ele fala depois que o que era importante era a misericórdia de Deus que o seguiria todos os dias. よく聞く言葉なんですけど、お金あったら全て解決しますとよく多分来たことあると思いますが、しかしダビデ王がそのように信頼してなかったですね。彼が主に信頼してたですね。で、11節のところがダビデ王が神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることをって書いてある。Nós, como seres humanos, desenvolvemos dependências em dinheiro, amigos, pessoas e outras, até mesmo nos nossos próprios valores que nós achamos que são nossos. で、人間は私たちですね、よく信頼とか頼るのは、経済、お金、また、人間、友達とかいろいろその方に頼りやすいですね。しかし私たちが頼らなければならないのは主に頼らなければならないです。A ovelha, ela tem o ouvido sensível, o nariz sensível, a pele sensível. Ela realmente é um animal muito frágil. で、羊ですね、本当にすごく、耳敏感、鼻も敏感、皮膚も敏感であることを結構弱いものですね。Mas assim como Davi, nós podemos declarar hoje: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. で、私たちダビデのように今日この御言葉を、詩篇の23編ですね、宣言できるですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんってできるですね。
Quando nós declaramos isso ao Senhor, nós estamos dizendo: eu tenho certeza que nada vai me faltar. そのように主に言ったら本当に確信持って何も乏しいことはないですね。Quando Davi foi traído pelo filho, por aqueles que andavam com ele, também creio que Davi falou: Tu és meu pastor e nada me faltará. でダビデオが子供にも裏切られたり、その自分の兵士や仲間も裏切られたり、その時もダビデ主が私の牧師、羊飼い、私は乏しいことがありませんって言ったと思います。E quando Davi pecou, ele se arrependeu e buscou o Senhor. で、ダビデオが罪を犯したときに悔い改めて主を求めていったですね。Porque como ovelha, às vezes nós nos desgarramos, mas o pastor sempre vai nos buscar. で、羊として時によってその羊の村から自分で離れたり失ったりするけど、いつも羊飼いをもう一度探しに行って、もう一度村に連れて行かれる。Quando Davi ia para a guerra, ele também consultava o seu pastor. で、ダビデオが戦いに戦争に行った時にもいつも主を、に言っていいですか、それしていいですか、いつも主に確認してから戦いに出ました。Naquela época era comum, quando se vencia a guerra, era preparado o banquete e os inimigos ficavam ali olhando. E Davi fala, né? Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Às vezes você olha, o inimigo viu que eu ganhei, eu sou o cara. Mas essa espiritualmente não era a posição de Davi. で、時代ですね、その戦いを勝利した時に晩餐を準備して、その敵の前でそれを行ったですね。で、すべて負けた敵の前でその晩餐を用意して、そこで、食べたりことをしてたですね。でも自分を自慢するためではない、ダビデオの心は自慢する心ではなかったと思います。Davi deixava claro que a dependência dele era do Senhor. で、いつまでも彼の頼りは主であったって、いつもそれが語ったですね。Nos faz refletir a quem nós estamos dando mérito às nossas vitórias, a nós mesmos, aos nossos talentos. Agora eu sou experiente na guerra, eu consigo lutar, eu consigo fazer. Ou você continua dependendo do Senhor? Claro, toda honra e toda glória ao Senhor. O seu esforço o Senhor tem visto, mas é a sua capacidade ou aquilo que Deus tem te dado habilidades para fazer? で、皆さん、どのようにね、それに向かっているですか。自分で、勝利というか、自分でうまくいくときに、本当に主に栄光を表しているですか。それか自分の力、もちろん自分で頑張って自分でしたこと部分はあるかもしれないけど、でも一番最後主に栄光を表さなければならないですね。O óleo, ele alinha os nossos cabelos, deixa mais hidratado. E naquela época era muito importante por causa da poeira.
detalhes que até hoje são muito importantes, principalmente para nós meninas que cuidamos muito mais do cabelo. Mas, espiritualmente falando, o óleo do Espírito Santo, ele mantém a nossa mente alinhada em Cristo. E Davi sabia disso. 油ですね、当時も、今もその油が、髪の毛トリートメントするですね、まっすぐしたり、守るですね。当時も油が髪の毛ほこりから守ったりとか、それしてたですね。よく使ってたですね。で、ダビデがそのことをよくご存知だったですね。で、その主の油は主と私たちを合わせるですね。E Davi falava: Senhor, alinha meus pensamentos, me ajuda a te enxergar. E quando ele fala assim, e o meu cálice transborda, em Apocalipse, quem já leu, fala do cálice na eternidade, que quanto mais nós oramos, as nossas lágrimas são derramadas diante de Deus, esse cálice transborda, as respostas de oração vêm, sobe, e há uma guerra espiritual para que a nossa oração chegue até Deus. Davi também sabia disso. Às vezes você pode olhar e dizer assim, vai encher o meu cálice, ou o meu inimigo vai ver que eu estou aqui transbordando do cálice, das coisas dessa vida, do momento dessa vida. Mas o Senhor está chamando nós hoje para orar mais, para que esse cálice também transborde. で、ダビデがいつも主と合わせる自分の気持ち、自分の考えが主と合わせるように求めたですね。で、たまに、香油を注いでくださいますって書いてあるときに、私の、杯は溢れていますって言ってるですね。自分のただ自分の心を満たすじゃなくて、いつまでも主と合わせてるっていう意味ですね。Quantas vezes Davi orou por Absalão? Ele não queria que o filho morresse, mesmo sabendo que o filho queria matá-lo. Você já olhou para o lado quantas cadeiras vazias tem aqui? Algum momento o Espírito Santo já te levou a orar por essa cadeira vazia? Pela pessoa que uma vez você viu sentar ali e você olhou e falou, pai, eu estou com saudade. E esse ano eu recebi uma bênção muito grande. Porque eu sempre orava por uma cadeira vazia de alguém que eu amo demais diante de Deus. E essa pessoa sabe de quem é ela. Porque eu também orei. E esse cálice transbordou. E o pastor foi lá e falou, vem cá, você é minha ovelha. E eu te amo com o mesmo amor. Quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, como ovelha, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos aquele que está à frente da igreja. Ele também é ovelha. Nós devemos respeito. E quanto mais nós oramos, mais a igreja prospera. Quanto mais eu oro pelo diácono, presbítero, mais a igreja prospera. Quanto mais eu oro por você, mais você prospera. Quanto mais eu oro pelo meu esposo, mais ele prospera. Davi sabia o que era orar. Ele não desejava a morte dos inimigos. Ele falava, Senhor, vinga, porque a vingança pertence a ti. Davi orava pelos carros que ficavam atolados, porque vidas eram perdidas. Quem somos nós diante do nosso pastor? Como que tem sido a sua oração? Seu cálice tem transbordado? Ou você está apenas se exibindo na frente dos inimigos, dizendo, fui eu que venci? Porque agora eu sou bom, eu derrotei um gigante, eu derrotei um urso. Mas o Senhor está nos chamando hoje para dizer, eu sou o seu pastor, eu cuidei de você em 2025, eu vou cuidar, como o Mário falou.
até o último dia, ele vai continuar conhecendo a Deus. Eu vou continuar conhecendo a Deus. Cada um de nós vai continuar conhecendo a Deus. Porque somos ovelhas, somos frágeis e somos falhos. で Eita, falei muito. その、杯もう一つですね、黙示録にその主の民が祈ると、その杯溢れてでまた神様が答えてくださる時にその溢れるですね。で主がそのように神様が、その私たちの祈りがその杯に溢れるような意味ですね。でダビデ王が、そのように、信じてたですね。ダビデ王が自分の子供も敵だったけど、その彼死んでほしくなかったですね。彼が救うために祈りしたですね。で自分の敵に対してもダビデ王がそんな悪いことを思って悪く見てたではなくて、いつまでも慰めの心があったですね。でそのように私たちも、神様がして見てくださるですね。で私たちがどのようにしているかなと思うね。自分の戦いの中で勝利した時に私がその戦い勝利したとか自慢して、いるか、それかダビデのようにすべて主が戦って主に栄光を返すですね。でそのように、主が私たちを呼ばれているですね。祈りで杯が触れるように、私たちがその今隣の、席が空いているから誰かそこに座ってたけど今日いないでその人のために祈ってますか。でまたこれから新しい一年に向かって、もっと祈り必要だと思います。神様がもっと祈るように私たち呼ばれているですね。で私が空いてた席の一人のためずっと祈ってたですね。その人もしてます。で今日その席に座っているですね。ですから私たちがどれだけ祈っていますか。離れた兄弟姉妹のために祈ってますか。で本当にこの新しい年に向かってもっと祈りするように神様は私たち呼ばれているですね。でまた主が私たちの飼い主であることを本当に認めてもっと主を求めるように。でマリさんも話した主が最後まで私たちを作り変えてくださるですね。でそのように、お互いのため祈りしたり、しなければならないですね。Mesmo que todos nos abandonem, mesmo que você se decepcione com você mesmo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. O teu pastor não vai te abandonar. で私たちがいろんな自分に対しても絶望になってしまったりすることを一番自分に対して絶望することは多いかもしれないね。自分を見て絶望になったりすることが多いですね。その時本当に一人ぼっちと思っても神様が私たちを見捨てられないですね。いつまでも私たちを見守ってくださる。O próprio Jesus, quando ele dá o exemplo da ovelha desgarrada que
deixa todos no aprisco, ele vai buscar. Ele já estava falando para todos através de parábolas. Eu vou dar a minha vida para te resgatar. Ou vocês acham que para o pastor descer o penhasco, se pegar a ovelha, ele não se machucou? Ele não se feriu? Não, ele foi. Ele deixou as ovelhas, as 99 protegidas, e ele foi buscar a mim e a você, quando nós estávamos precisando dele. Porque tenho certeza que cada uma aqui, em algum momento, se sentiu assim, achando que o seu pastor não ia atrás de você. O da físico vai, imagina o nosso amado. Ele larga tudo. Ele largou a eternidade. Tudo que ele tinha. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo as pessoas dando de dedo na cara de Deus, e você tem obrigação de fazer isso por mim. Porque eu sou filho do rei. O filho do rei morreu por mim e por você. O filho do rei falou assim, eu estou deixando isso aqui porque você não vai suportar a cruz. Corta o dedo. Dói. Sente aqueles cravos aqui, ó. Eu fico triste quando eu vejo alguém debochar de Jesus. Eu fico triste quando eu vejo nós mesmos desprezar o que é subir à casa do Senhor e adorá-lo. Eu também sei o que é ser privada disso. Há um ano atrás eu estava no hospital. Sozinha não, o meu pastor estava lá. Mas eu tinha saudade de subir e louvar a Deus. Hoje eu posso dizer, louvado seja Deus, porque eu estou aqui. E às vezes muitos podem subir à casa do Senhor e não sobem. Não estou aqui acusando ninguém, nem dizendo você está errado, mas eu estou dizendo, assim como Davi, declare. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Domingo é o primeiro dia da semana, você já dedicou ele ao Senhor. Não importa a semana que vai vir, você já deu o primeiro para o Senhor. O princípio, a primícia não é só o dízimo, é tudo que você dedica ao Senhor. Quando você acorda, quando você sobe à casa do Senhor, quando você ora pelo teu irmão. Às vezes, irmãos, nós precisamos só entender que nós somos ovelha. Não existe o super crente, o super herói, o super conhecedor da palavra. Aqui é a palavra de Deus sobre você, sobre o jovem, sobre a criança. Quando nós entendemos como Davi, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém. ダビデオがよくご存知だったんですね。主が自分の牧者であって、でいつもダビデオが主を求めたですね。で私たちも自分の牧者誰ですか、主であることをよく確信持って信じなければならないですね。で自分よくその神様のところ神様の家って教会に行かなかった時も入院した時にすごく悲しかったですね。で今日ここに来ることができていることは本当に嬉しいです。もちろん誰が裁いているで誰を裁いているでもない。しかしみんながその主の宮、主の教会に来ることは本当に自分が確信持っていかなければならないですね。主が私たちの牧者である。それが主のところに行くことが大切ですね。でessa parte final que você falou.
で、よく見る私が王様の子供ってイエス様について神様について王の子ですって神様は私のことをこうしなければならないって命令形で使って神様にに対して向かう人もいるですね。しかしその王様ですね、その王様が自分すべて自分の栄光を置いてこの世に来て私たちのために死んでくださったですね。一人一人その王様が自分の羊のために99置いて自分1匹を失った1匹を探しに行ったですね。その1匹は私たちですね。一人一人ここにいる主が探しに行って救ってくださった1匹です。私たちですね。すべて一人一人この失った1匹が主がこの世に来て自分の命を捧げてもう自分が指切ってたらその痛みを感じるじゃないですか。その主がその王が来て自分の命を捧げたですね。釘がこの手に刺されたですね。刺したね。もうそのすべて自分の私たちの痛みも私たちのためにその痛み感じて私たちの身代わりになっていったです。で、その主が私たちのために、命を懸けていったですね。ですから本当に私たちがその主を恐れていかなければならないですね。Davi não comemorou a morte do filho dele. Davi não comemorou a traição do sacerdote. Davi chorou. Então, quando você for ferido, quando você ferir alguém, ore, chore, peça a misericórdia de Deus, porque aí o cálice vai transbordar sobre a sua vida. Quando eu te ferir, eu já estou pedindo perdão. Me perdoem, orem por mim. Eu sou ovelha. Você quer crescer, jovem? Você quer crescer, criança? Cresça na presença do Senhor. Davi entendeu isso, porque depois vocês podem ler em casa o Salmo 22. Davi já sabia, pelo Espírito Santo, o sacrifício de Jesus por ele. Você já entendeu quem foi Jesus por você? Se você não entendeu, leia a Bíblia e faça oração. Você vai entender. でダビデオが自分の子供を反発して自分に戦いに来て自分に迫害をしていた時にダビデオが祈りしたね。彼のためまたその敵のためにダビデをいつも祈りしてたですね。ですからお互いに傷したり、することもあるですね。でもう私その前にもしかしたらあなたを傷つけた時にもう許してください。もう先に謝ります。で私のために祈りしてください。私も羊です。みんな羊です。で、お互い傷つけたりしたりすることはあります。で、その時、祈りしてください。その時、自分の杯あふれます。神様が、自分のために戦ってくださる。で、ダビデはいつも主の義を求めたですね。自分で何かするでなくて、自分の力でなくて、主に任せていったですね。で、そのように私たちも主が求めて
主に祈りして、でそのためにお互いのために祈り、しなければならないです。みんな必需です。Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia e faça oração. でもっとイエス様の知りたいだったら、聖書、御言葉を読んで祈りしてください。もっと知ることができます。Jesus nos ensina a dar a vida. Eu não posso nem morrer pelo meu filho. Eu só vou perder a minha vida. Mas ele morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E isso não tem preço mesmo. で、イエス様が自分の人生を捧げる、自分の人生私たちのために捧げたですね。私、自分の子供に自分の人生を捧げても何も救われないですね。ただ自分だけ人生を失うですね。しかし、イエス様は私たちのために人生を、捧げて、で私たちの救うためにしてくださった。Quando Davi desejou construir o templo ao Senhor, o Senhor falou assim: não, você é homem de sangue, não vai ser você. で、ダビデ王が神殿建てた方ですね。でも神様が、いや、あなたが地の男っていうか地の、人だったからあなたが神殿建てないって。Ele podia ter argumentado, né? Ele ganhou muitas guerras, ele defendeu o povo de Deus. Mas o coração dele era tão humilde que ele falou assim: tudo bem, eu vou deixar tudo pronto para o meu sucessor. しかしダビデ王がその来た時に神様ともっと口論してもよかったかもしれない。いや、私あなたの神様あなたのために戦ってあなたの民を守ってくださった人です。そのために私今まで働いてたです。でもダビデ王が本当に下った心を持っていや、分かりましたってすべて準備して私の次の王に準備して、おきますってダビデの心だったですね。Jesus fez o mesmo. Ele foi, morreu por mim e por você. E ele falou: Pai, agora envia o Espírito Santo. Está tudo pronto. Eu já abri o caminho. O véu se rasgou de cima a baixo. Assim como Salomão tipificou o Espírito Santo, construindo o templo para a habitação de Deus, que ele não precisava habitar na terra, o Espírito Santo prepara as nossas vidas. Ele habita em nós para que nós possamos adorar o Senhor e dizer como Davi: habitarei na casa do Senhor todos os dias. でダビデ王がそのようにしてイエス様は同じことをしてくださったですね。すべて十字架で死んでくださった時にそこの、マークが開いたですね。天から地まで。でそのマーク開いた時に、準備私たち、聖霊様が、私たちにと共に、来てくださるって約束をしてくださって、で聖霊様が私たちの宮ですね、私たちの体に住むことになるですね。で私たちが主の家にいつまでもおられることができるですね。Eu não sei qual foi a tua luta de 2025, mas eu tenho certeza que o teu pastor esteve contigo todos os dias. で皆さんの戦いすべてご存知ではないですね。しかし私が確信を持ってあなたの牧者はもういつまでもあなたと共にいたことは確信持っています。
Todas as promessas do Senhor, tanto material quanto espiritual na nossa vida, elas se cumprem quando nós entendemos que somos dependentes de Deus. で、すべて神様の約束、が実現することができるですね。それは私たちが主に頼っているときにすべて実現が、行われます。Outra ovelha está olhando para você e ela está vendo se você está ouvindo a voz do pastor, está seguindo. Se você precisa crescer, discipula alguém, leia a Bíblia junto, tem alguém, um parceiro de oração, ore por alguém até ver aquela pessoa descer as águas. Essa experiência é maravilhosa. Não desista, porque o Senhor não desistiu de mim, de você. Eu sempre falo para o meu filho, desistir é a parte mais fácil. Ah, você nem tentou? Você só vai saber se tentar. E sempre lembrando, o mérito, a honra é do Senhor. Tudo que nós somos é por Ele, para Ele. Não temos nada. Toda capacidade que nós temos, mínima que seja, foi Deus que deu. Quando você entende isso, você dá o seu melhor para o Senhor, como a Bíblia fala, não importa. Às vezes machuca a opinião dos outros, mas eu, pelo menos, eu fico triste, mas eu busco a palavra. É isso mesmo, Senhor. A palavra vem, às vezes eu levo, mas o carinho do Senhor, mas a palavra dele é a que prevalece. Então nós temos que ler a Bíblia mais, ouvir mais a voz de Deus, orar mais, e isso vai nos ajudar a crescer como ovelhas do Senhor. で、周りの羊もあなたを見ているですね。ですから誰かをもしあなたがその周りの仲間の羊を見ているなら、誰かもうちょっと近づいてその人にその羊を、弟子訓練してで一緒に歩んでたらいいです。その人がまだ洗礼を来てないならその人と近づいてその人に近づいて導いたらいいですね。で神様があなたとしてその人を祝福してくださる。で時によって神様が私たち叱ることもあるですね。誰かちょっときつい言葉言ってもその言葉本当に聖書に合わせることができて本当に神様その言葉が正しか聖書に比べるですね。でも全て聖書が正しいだから聖書が私たちの心に語ってくださる。ですからいつまでも成長したければもっと聖書を、読まなければならないです。聖書として御言葉を通して私たちが成長ができるですね。ですからこれからももっともっと、御言葉をして、成長ができます。Vamos ressignificar nossas dores, colocando elas diante do Senhor e transformando em ações de gratidão. A gratidão é algo que move o coração de Deus. Nesse momento eu convido os irmãos a baixar suas cabeças. Quem sabe o salmo decorado, você vai declarar ele agora como uma oração. Você declarando ao Senhor, eu vou estar lendo para quem ainda não decorou. E você vai falar, Senhor, Tu és o meu pastor. Nada me faltou esse ano. Eu consegui desfrutar de tudo que o Senhor me deu de melhor.
Eu pude ver, Senhor, a tua glória diante daqueles que tentaram me ferir, e eu vi o Senhor os abençoar. Se não, ora por alguém que te feriu, ora por aquela situação que ainda te incomoda, ora por alguém que você deseja que esteja aqui na casa do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor como ovelha e sinta esse amor. Nós vamos ter esse período de oração, eu vou estar lendo o salmo e você vai estar orando. E em seguida o pastor pode encerrar o período de oração e que Deus possa abençoar cada um com a sua palavra. で、もう一つですね、諦めることは一番諦めないように、諦める一番簡単ですね。でも何もしないで諦めたら一番もうそこでもう諦めたからもう本当に、できたかできてないかわからないですね。だから諦めないでもう戦うですね。で、あともう私たちがこの詩編23編もし暗記できているなら自分でそれをその御言葉として祈りと宣言しましょう。でもしまだ暗記してないだったら私読んでいきます。でそれに従って主に向かってこの御言葉を、宣言を、いたしましょう。Vamos orar. 祈りしましょう。Senhor, Tu és o nosso pastor. E nesse ano de 2025, nada, Senhor, nos faltou. Nada. Mesmo quando as águas estavam turbulentas, o Senhor guiou nossa alma. O Senhor nos fez descansar em Ti. Não faltou alimento na nossa casa, nem o físico, nem o espiritual. Senhor, Tu nos tiraste do meio do mar furioso e nos colocaste em águas mansas e tranquilas. E nós podemos, Pai, dizer hoje que se estamos aqui, é porque o Senhor nos guiou. A nossa alma pode descansar em Ti, pode sentir esse amor, esse refrigério todos os dias, por amor do Teu nome, que é maravilhoso até de pronunciarmos, Jesus, nosso pastor. Obrigado porque quando andamos pelo vale da sombra da morte, nós lembramos que o nosso pastor venceu a morte por nós. E nós temos vida eterna. Porque mesmo que passamos dessa vida, vamos poder Te abraçar e estar contigo eternamente. Nós Te louvamos, Pai, porque diante daqueles que se levantaram, de situações que tentaram nos derrubar, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos alinhou com Teu Espírito Santo, nos deu uma direção. O Senhor nos ensinou que é de Ti que nós dependemos. Mesmo, Senhor, quando achamos que era impossível, o Senhor mostrou que tudo depende de Ti. Não é a nossa força nem a nossa habilidade. Por isso, Senhor, cada momento que estivemos diante de Ti em oração, foi maravilhoso, foi especial, porque o Senhor estava ali recolhendo as nossas lágrimas, ouvindo as nossas orações. E muitas respostas vieram, mesmo aquelas que nós ainda nem percebemos. Sabemos que o Senhor estava lá. E assim como Davi, Pai, nós declaramos hoje que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos cercou todo esse ano. E nos cercará até o dia precioso em que estaremos contigo para sempre na eternidade. E o nosso desejo, Pai, nesse ano que está se encerrando, é que possamos habitar na Tua presença todos os dias, Pai. Dá-nos condições de subir à Tua casa, dá-nos condições de orar a Ti aonde nós estivermos. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias para a eternidade. Amém. Como ovelhas que somos Tua, Pai. Amém. Nós declaramos o nosso amor a Ti. E oramos por aqueles que ainda não estão aqui. Por aqueles que o Senhor irá trazer através do Teu Espírito Santo.
Eu posso falhar, Senhor. Às vezes esquecer de orar pelo meu irmão. Mas eu sei que o Senhor nunca se esquece de ninguém. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para amar mais os nossos irmãos e trazê-los à tua presença, porque a obra é tua e eu sei que o Espírito Santo, nosso amigo, é o que convencerá todos do pecado, porque a tua palavra traz vida e vida em abundância. Eu quero te adorar por todas as respostas de oração, na minha casa, na minha família, na minha saúde, mas principalmente no nosso relacionamento, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor sempre nos traz de volta à tua casa, à tua presença. Eu quero te louvar pela vida de cada um da tua igreja, pela vida do pastor Celso, pela vida da Laura, do Matsura, da Miki, do Seide, do Lucas, do Kensick, pela vida do Ari. Eu quero adorar o teu nome. Pela vida do Emerson, que está vivendo algo novo na tua presença. Pela vida da sua esposa, a Lucimara. Pela vida do meu esposo, Adriano. Pela vida do Milton, da Yuri, da Cris, da Karen. Pela vida do Mário. Pela vida da Alissa. Pela Ericosan com as crianças. Eu quero te adorar por cada vida dessa igreja, por aqueles que passaram. Eu quero te bendizer por esse ano tão maravilhoso, até mesmo pelos nossos planos frustrados. Louvado seja o teu nome, porque frustramos muitas coisas, mas os teus planos, que são os melhores, nunca são frustrados. Nós adoramos o teu nome como tua igreja por cada resposta de oração. E principalmente, Pai, pelo teu perdão. Somos falhos como ovelhas, mas declaramos a nossa dependência em ti. Nós te amamos, nós te adoramos. E que o nosso coração possa desejar todos os dias a tua presença. A tua palavra diz que a luta não é contra a carne, e a nossa carne é fraca, mas o Senhor é forte. O Senhor é corajoso. O Senhor é tudo o que nós temos. Amém. Esse ano foi muito especial para todos nós, porque o teu poder e a tua graça se manifestou maravilhosamente em cada um. E nós te adoramos, Pai, porque o Senhor nunca desiste de nós. Nós te adoramos pelo nosso pastor Jesus. Amém. Por aquela cruz que ele levou por nós. Obrigada, Pai. Nos ajuda a entender esse amor que nos constrange. Mesmo quando achamos, Pai, que merecemos, nós não merecemos tanto amor. Mas que esse amor possa transbordar por onde nós passarmos. Que nós possamos amar Jesus e entender o teu propósito às nossas vidas todos os dias. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por esta igreja. Que o Senhor continue conosco ainda nesses dias que resta desse ano, para que possamos entrar 2026 segundo a tua vontade. Amém. Abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, passa do óleo, Senhor, para que nada que venha roubar a tua palavra entre. Unge os nossos narizes para que nenhum mal possa entrar e causar um dano espiritual na nossa mente. Dependemos de ti, Pai. Dependemos de ti.
Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Que a tua palavra continue, Senhor, falando aos nossos corações durante, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua serva que trouxe e falou aquilo que está no teu coração. Que o Senhor continue abençoando a sua vida para que seja, ó Deus, um instrumento, ó Deus, para anunciar a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. E nós queremos estar tomando posse, Senhor, da tua palavra para as nossas vidas. Amém, Jesus. Ó Deus, e caminhando segundo a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Kami-sama kyo koshite mikotoba o kansha itashimasu. Anata no mikotoba o toshite watashi tachi ayumu koto ga dekiru ni. Mata kyo anata ga anata no shimobe Maria-sanを通して私たちに語ってくださって、またこれからもあなたのしもべを使わせてください。あなたのしもべを通して御言葉を語ることができますように、またその今日語られた御言葉を私たち受け入れます。その御言葉を通して私たちの心を強め、またあなたの御言葉に合わせて一日一日歩むことができるように助けてください。すべてあなたの御手に委ねます。感謝して、主イエスキリストの名前によって祈りいたします。Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei que era 2 horas e estava brincando, mas a hora foi. Irmãos, me perdoe. Passando então para os avisos.